O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, tomou posse e já trocou a chefia da Superintendência do Rio de Janeiro. O ex-ministro Sérgio Moro afirmou, no dia em que pediu demissão, que o presidente Bolsonaro queria interferir na PF e trocar o diretor-geral e também os superintendentes do Rio e de Pernambuco. Esse é o primeiro tema de hoje. A troca do comando da PF no Rio põe em xeque a credibilidade da nova direção da Polícia Federal. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, vamos lá. Essas nomeações, que a propósito elas são temporárias, ilegais, elas nem arranham a credibilidade e a reputação institucional da Polícia Federal. A gente está tratando aqui de um órgão de excelência, com autonomia, com quadros independentes, que tem apresentado à sociedade resultados expressivos no combate à corrupção e também ao crime organizado. Por isso, eu queria chamar a atenção do espectador para a questão de fundo dessas nomeações. Em duas ocasiões, na semana passada, o tema do nosso debate foi a legalidade da indicação feita pelo presidente da República para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. A lei é expressa ao afirmar que esse cargo é de livre nomeação do presidente e o nome indicado preenchia todos os requisitos técnicos para ocupar esse posto. O fato do indicado gozar da confiança e até da amizade do presidente da República também não configura impedimento legal para posse. Se assim fosse, nós teríamos amigos, amigos e até familiares dos presidentes Sarney, Collor, FHC, Dilma, Lula e Temer integrando o Supremo Tribunal Federal, para ficar em um exemplo óbvio. Contudo, o doutor Alexandre de Moraes suspendeu a posse do senhor Alexandre Ramagem na Polícia Federal. O ministro do STF jamais poderia ter feito isso apenas com base nas declarações e prints do ex-ministro Sérgio Moro, especialmente porque essas informações não foram apuradas e sequer constavam de investigação ou processo judicial. Esse também é o entendimento do jurista Ives Gandra Martins, que escreveu o seguinte: não consigo encontrar nenhum dispositivo que justifique a um ministro da Suprema Corte impedir a posse de um agente do Poder Executivo por mera acusação de um ex-participante do governo, sem que houvesse qualquer condenação ou processo judicial. E ele continua: se meras suspeitas servirem, a partir de agora, para o Poder Judiciário estará revestido de um poder político que não tem constitucionalmente de dizer quem poderá ou não ser nomeado. Então, vocês percebam a gravidade dessa violação constitucional à separação dos poderes. Nesse mesmo artigo, o grande jurista ele alerta com preocupação para a possibilidade dessa questão ser levada às Forças Armadas, que, conforme o artigo 142 da Constituição, atuam sob a autoridade do presidente da República e destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Ora, se a atribuição constitucional do presidente a livre indicação para cargos do Executivo e se o Judiciário insiste em violar a lei e a ordem ao invadir sem justificativa a competência legal de outro poder, quem vai proteger a sociedade desse abuso de autoridade? A gente vai condenar o povo a ficar preso naquela máxima que a gente já falou aqui do Rui Barbosa? A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, contra ela não há quem recorrer? A vida poupou o Rui Barbosa da leitura da Constituição de 88, mas ela é explícita ao colocar as Forças Armadas como o último bastião da democracia. E antes que alguém de má fé me acuse de golpismo, eu faço minha a ressalva do professor Ives Gandra. Isso ninguém desejaria, mas está na Constituição. Ou seja, é com muito pesar que eu faço essa análise sobre uma possibilidade que eu não apoio. Mas vocês lembram da coletiva do presidente Bolsonaro na semana passada? Ele disse o seguinte: quase tivemos uma crise institucional. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Por que quase tivemos uma crise? Porque o presidente, de forma magnânime, ele abriu mão da briga. Ele revogou a nomeação e deu uma saída honrosa ao STF, que é o quê? Aceitar o novo nome que tomou posse hoje na Polícia Federal. Percebam esse dilema, ou melhor, essa sinuca de bico que o presidente colocou ao STF. Se o STF seguir a tese do ministro Alexandre de Moraes e barrar mais essa posse, isso representará uma nova violação da Constituição. Mas se o STF aceitar a nomeação, ele vai confirmar o que todo mundo já sabe,
que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma decisão política e ilegal. Então, a gente espera que o bom senso prevaleça e que a Constituição seja respeitada pelo STF, ainda que a contragosto. Suas primeiras considerações, Augusto, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes gerou um intenso debate no Brasil todo. Debate esse, inclusive, na comunidade jurídica. Há um grupo de discussão que eu considero hoje um dos grupos mais importantes de discussão jurídica, que é o Prerrogativas. E essa discussão durou até o dia de hoje. Hoje, grandes juristas, esse grupo é formado por grandes advogados, promotores, juízes, juristas, professores de direito. E até hoje, momentos antes de vir para cá, essa discussão ainda existia. O que mostra, mais uma vez, o que eu já disse num debate anterior, a beleza das decisões judiciais e do direito. É essa pluralidade de opiniões, de interpretações de uma decisão judicial. Quando ela é feita se baseando exclusivamente numa análise técnica, ainda que seja completamente divergente de uma parte e de outra, isso é absolutamente saudável e esperado dentro de uma democracia. O que não pode acontecer, é o que vem acontecendo, é mais uma vez se politizar e se partidarizar uma decisão que eminentemente é judicial. Há juristas bastante respeitados defendendo uma tese e outra. É curioso ver, meu debatedor citou o jurista Ives Grandra, que é uma pessoa tida como conservadora, defender uma posição que é uma posição defendida por outros juristas ditos progressistas. Você vê então que não é uma questão ideológica, é uma questão de divergência de opiniões. Há uma máxima que eu não concordo tanto, que é aquela que diz que decisão judicial não se comenta, se recorre. Eu tenho alguma discordância com essa afirmação, mas o fato é o seguinte: a União, o presidente da República, podia ter recorrido da decisão do Supremo, poderia ter recorrido da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não fez assim. Preferiu fazer, o presidente da República, como vem fazendo e reiteradas vezes, proferir ameaças. Ameaças que uma hora ele sobe o tom, no dia seguinte ele abaixa o tom, mas o fato é que ele, ontem, domingo, afirmou que poderia nomear novamente Alexandre Ramagem em claro desrespeito e desobediência a uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. O presidente não fez isso, preferiu nomear uma pessoa extremamente próxima. Alguns veículos de comunicação disseram até que o novo diretor da Polícia Federal seria braço direito do Ramagem, de uma forma que, num primeiro momento, pode-se levar à conclusão que a nomeação do novo diretor da Polícia Federal foi uma forma de contornar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que me chamou bastante atenção, o primeiro ato do novo delegado-geral, do novo diretor-geral da Polícia Federal, momentos após tomar posse, foi fazer o quê? Justamente alterar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Estado que já houve duas trocas de superintendência da Polícia Federal, uma inclusive do delegado Ricardo Saad, extremamente competente, extremamente respeitado e que teve sua troca sob um caráter e uma justificativa de produtividade. Justificativa essa que foi rechaçada pela própria Polícia Federal. Além de ser um estado extremamente importante, eu volto a dizer, o Rio de Janeiro é palco de investigações importantíssimas que envolvem direta e indiretamente o presidente da República e pessoas ligadas a ele. Então aqui fica a pergunta, por que nem horas depois de tomar posse, o novo diretor-geral da PF troca justamente a superintendência do Rio de Janeiro? Isso levanta muitas informações, isso levanta muitas teses, muitas especulações que confirmam a acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro de ingerência política do presidente na Polícia Federal. E a Polícia Federal não merece isso. É uma instituição extremamente respeitada, extremamente importante e que não pode virar palco de disputa política. Principalmente porque tem que ter sua autonomia de investigar garantida. E o que denota e o que aumenta ainda mais as suspeitas em relação a essa troca tão rápida do superintendente no Rio de Janeiro? O presidente volta a correr um risco maior ainda de ter novos crimes somados à extensa possibilidade de crimes comuns e de responsabilidade que vem o acompanhando nas últimas semanas. Se de fato ficar comprovado que essa alteração na Superintendência do Rio de Janeiro teve uma interferência direta política do presidente da República, é um fato gravíssimo, que precisa ser apurado juntamente com os demais fatos tão graves quanto recorrentes nas últimas semanas. Caio? Analisa, você me permite, posso fazer só uma breve consideração aí sobre os argumentos iniciais do meu debatedor? Claro. Bom, em primeiro lugar,
Eu concordo com o elogio que ele fez à pluralidade de opiniões. Inclusive, eu trouxe esse artigo do Dr. Ives Gandra Martins. Aliás, o nome do artigo, para quem se interessar, é Harmonia e Independência dos Poderes. Ele é um professor doutor, ele é escritor, ele também é membro da Academia Brasileira de Filosofia, com algumas curiosidades, né? Irmão do maestro, grande maestro João Carlos Martins, e um paciente curado já da Covid-19. Eu trouxe esse artigo meio como um argumento magister dixit, né? O famoso apelo à autoridade, porque numa outra ocasião o meu debatedor disse que só aventava a possibilidade de uma intervenção das Forças Armadas quem não leu uma linha da Constituição Federal, e aqui vai um exemplo claro de que esse não é o caso. Aproveito pegando carona também nesse primeiro comentário do Dr. Augusto para falar sobre a suspeição, né? Aliás, sobre as suspeitas, né, acerca dos comportamentos, seja do presidente da República, seja do ex-ministro da Justiça. E aqui vale também, de novo, o ensinamento do professor Ives Gandra, também nesse tocante. Ele diz o seguinte: se as suspeitas do ex-ministro são verdadeiras, que haja o devido processo legal com o direito à ampla defesa, com o que, havendo comprovação, não só a posse não pode ocorrer, mas como se deve punir o culpado se algum delito for cometido. Portanto, aqui você tem a consagração, né, do princípio da presunção de inocência, né, e da lógica óbvia de que você não pode punir fato futuro, não se faz juízo por antecipação. E eu também queria deixar muito claro, né, às vezes os meus comentários podem parecer tendenciosos em relação à alta cúpula do Judiciário, já que eu sou uma das vozes mais críticas, né, ao STF na imprensa nacional. Mas, nesse mesmo artigo, o Dr. Ives Gandra ele faz uma concessão ao ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: a partir da decisão do grande constitucionalista Alexandre de Moraes, a quem admiro, com quem tenho livros escritos, somos confrades em academias jurídicas e participamos de bancas de doutoramento juntos, qualquer magistrado de qualquer comarca do Brasil poderá adotar o mesmo critério e, por acusações fundadas ou infundadas não examinadas pelo Poder Judiciário, em processos com direito inviolável à ampla defesa, pode impedir nomeações que são de exclusiva atribuição constitucional do chefe do Executivo de qualquer município, estado ou da própria União. Portanto, você vê que até um jurista que respeita, né, intelectualmente o ministro Alexandre de Moraes e nutre por ele um sentimento de profunda admiração acadêmica, como parece ser o caso, discorda, né, dessa posição. E eu estou só me estendendo, até porque no tocante à questão processual e constitucional, tanto eu quanto o Dr. Augusto concordamos que a decisão não para de pé. Debate de vocês. Bom, vamos lá. Com relação ao texto do professor Ives Gandra, realmente eu concordo com grande parte das afirmações dele e realmente Ives Gandra não é um jurista, não é um professor que eu costumo me alinhar às ideias. Por exemplo, a afirmação dele com relação, que é uma afirmação bastante lateral dentro do artigo, em relação ao artigo 142 da Constituição Federal, eu discordo, mas assim, radicalmente da posição dele e acho que a posição dele é absolutamente isolada entre todos os outros juristas. É a primeira vez que eu leio algum professor doutor, uma pessoa extremamente respeitada, o professor Ives Gandra é respeitado, fazer uma afirmação da possibilidade de, através do artigo 142, haver qualquer tipo de intervenção das Forças Armadas num Estado democrático de direito, numa situação não de guerra, numa situação, obviamente, com abusos e com crises institucionais, mas longe que se faça necessária a presença das Forças Armadas para garantir absolutamente nada desse momento. Então, volto a afirmar, inclusive, a ponderação do Caio justamente da divergência e da beleza dessa divergência. Posso concordar com grande parte do artigo dele dessa vez e discordar desse ponto que, para mim, é muito caro. Com relação ainda à fala do meu debatedor, quando chega a falar que o presidente abriu mão da briga, eu discordo plenamente. Eu acho que ele não abriu mão de briga nenhuma. Ele acabou de comprar uma briga muito mais séria. Ele trocou a briga. Ao invés de tentar brigar com o Supremo Tribunal Federal e criar uma crise institucional mais grave do que a já posta, ele fez uma mudança. Ele tentou, sim, na minha opinião, contornar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nomeando uma pessoa extremamente próxima, Alexandre Ramagem, que automaticamente, no seu primeiro ato, quando tomou posse, foi justamente mudar a Superintendência do Rio de Janeiro. Eu acho que isso não é comprar uma briga, é declarar quase que uma guerra. Acho extremamente perigoso não só o ato do presidente, que demonstra, assim, um desrespeito à decisão do Supremo, mas eu vou falar mais, eu acho
importantíssimo a gente ficar atento à peculiaridade do Rio de Janeiro, onde, volto a dizer, é palco de inúmeras investigações que envolvem direta e indiretamente o presidente e pessoas próximas a ele. Então, é muito sintomático, é mais do que sintomático, é problemático essa troca justamente nesse momento. Então, não acho que o presidente não está comprando briga. Ele comprou uma briga muito maior, não só com o Supremo, mas com a sociedade e com a PGR, que deu decisões importantíssimas dentro do inquérito, pedindo oitiva de vários ministros, de parlamentares, oitiva essa que tem que ser tomada num curto espaço de tempo. Então, o que eu entendo dessa crise institucional, e eu já disse aqui no debate, o que nós precisamos é, de alguma forma, fazer o Brasil andar, virar essa página. E a melhor forma de virar essa página e resolver essa crise institucional é justamente com uma investigação rápida, uma investigação transparente. E aqui, falando em transparência, até me soou bastante curioso o pedido do ex-ministro Sérgio Moro, através de seu advogado, hoje, dizendo que não se opõe aí à publicidade do seu depoimento e pede até que seu depoimento seja considerado público. Concordo, acho que é de interesse público que a população e todos os veículos de imprensa tenhamos conhecimento sobre o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. Mas a importância principal neste momento, volto a dizer, é uma investigação célere, rápida, que descubra, inclusive, se esta nomeação de hoje partiu do presidente da República. Eu também, doutor, sou totalmente favorável à publicidade desses atos processuais. Eu acho também que não se trata simplesmente de uma questão de interesse do público, mas também uma questão de interesse público. Sim. E eu estendo isso também, como já tivemos oportunidade de debater, ao televisionamento ao vivo, né, das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e também das sessões de turma. Só para nós sermos fiéis aí às palavras do doutor Ives Gandra, que, pelo que eu percebi, ambos aqui respeitamos, ele disse o seguinte: quando ele fala em intervenção, né, das Forças Armadas, ele fala no perigo, né? Então ele diz o seguinte: eu não entro no mérito de quem tem razão, se Bolsonaro ou Moro, mas no perigo que tal decisão do STF traz harmonia e independência dos poderes. E aí ele levanta o artigo 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da separação dos poderes e que, inclusive, é cláusula pétrea da nossa Constituição. E ao retomar a ideia de que essa questão pode ser levada às Forças Armadas, ele reitera o que ninguém desejaria, mas está na Constituição. Eu acho importante comentar isso. Um outro aspecto que eu queria levantar para o espectador da CNN é a diferença de postura, né, de quem tem aí a pretensão de ingressar com pedidos de impeachment baseado nos fatos, né, e em relação às nomeações da Polícia Federal, inclusive de barrar a nova nomeação. Percebam que dessa vez não houve um frenesi, uma correria ao Supremo Tribunal Federal, principalmente por parte de partidos políticos da oposição, para barrar essa nomeação. Por quê? Bom, sabemos que os políticos são extremamente sensíveis à opinião pública. E, recentemente foi publicada uma pesquisa de opinião, Paraná Pesquisas, que dava o presidente Bolsonaro com cerca de 30% das intenções de voto para numa eventual eleição em 2022. O Sérgio Moro aparece logo na sequência com 18% e os candidatos da esquerda somam 14% e 10%, os principais, respectivamente. Então, vejam como a questão da popularidade, que é quase um requisito informal para a abertura de um processo de impeachment, influencia e impacta a sede por justiça, aqui totalmente entre aspas, dos partidos políticos, né? Então, percebam como existe uma variação de postura exclusivamente em função dessa variável, que mostra muito do oportunismo político da nossa classe de representantes políticos. Augusto, algo mais ou a gente vai para o próximo tema? Só um ponto muito rápido. Vamos lá. Super rápido, que eu não quero cansar o espectador e ficar num juridiquês aqui, mas hoje o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que é um ministro que eu particularmente acho brilhante, ele fez uma sugestão ao presidente da Corte, ao ministro Dias Toffoli, de que decisões, como as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas não sejam tomadas de forma monocrática. O que é a forma monocrática? De forma individual. E que decisões dessa importância sejam sempre levadas para o colegiado, para uma turma ou para o pleno, ainda que em julgamento virtual,
mais ministros do Supremo possam decidir sobre essa questão. Eu acho isso uma proposta e uma iniciativa extremamente válida, não só para esse tema, como uma série de temas. Eu já trouxe aqui a preocupação que eu, como advogado, como uma pessoa que trabalha com o sistema de justiça há quase 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade, com essa preocupação de decisões muitas vezes individuais, monocráticas, não só de ministros, como também de desembargadores. Eu acho uma postura e uma iniciativa bastante acertada do ministro Marco Aurélio. Doutor, não podia concordar